Olá pessoal, estamos no nosso segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast. Eu me chamo Rodrigo, sou diretor aqui do Colégio Arquidiocesano de Curitiba. Eu sou a Nath, pedagoga do colégio, e esse é o nosso podcast. O nome do episódio é Diretamente do Futuro. Então, como o nome já diz, nós trataremos do futuro do colégio e da educação. Maravilha. E antes de apresentarmos as nossas convidadas ilustres, né? Vocês devem já estar imaginando quem serão as convidadas ou os convidados para esse podcast. É importante lembrarmos, né, que estamos numa nova configuração, muitas novidades, muitas coisas boas para trazer para vocês. Pensamos aqui em escola, em nos comunicar diretamente com quem está em casa, e o podcast é uma maneira. Então, espero que vocês gostem aí das novidades que estão por vir. No primeiro episódio do podcast, vocês puderam conhecer o quadro Ha Ha Ha, que é com a participação dos alunos, né, em estilo de gincana e equipes, um quadro de perguntas e respostas. Eu também recebo vocês no quadro Eu Te Entendo, onde eu atendo as mães, profissionais de educação, para tratar sobre assuntos da educação e desenvolvimento dos alunos. Isso é muito importante. Então, o objetivo do nosso podcast, essa segunda temporada, é sempre trazer um tema, né, uma temática, onde a gente consiga aí se comunicar com vocês de acordo com as necessidades que nós vamos recebendo. Então, além dos podcasts, nós temos os nossos quadros no Instagram. Né? Temos aí o episódio que vai ter com elas, vai ter várias novidades que nós vamos trazer em relação ao escotismo, intercâmbio, novidades aí da escola. Então, acredito que vocês estão embarcando com a gente nesse novo formato e, com certeza, vocês vão gostar bastante. Além das datas comemorativas, né, que são quadros surpresa, que vão acontecendo ao longo do ano. Fiquem atentos. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa segunda temporada, apresentando as nossas convidadas. Então, Nath, faça a honra da casa. Então, para esse nosso episódio, né, que vai ter, vamos tratar o assunto Enem e a importância da prova do Enem, queremos receber as professoras de língua portuguesa, a professora Jucimara e a professora Evelyn. Então, a professora Jucimara, inclusive, a professora Jucimara já tem um episódio gravado na nossa primeira temporada do podcast. Então, professora, se apresente, por favor. Se você ainda não assistiu, se não me falha a memória, é o segundo episódio da primeira temporada, que a professora Jucimara, foi bem legal. Então, se você ainda não assistiu, acessa aí o nosso histórico, tá lá. Bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje novamente. Eu sou a professora Jucimara, de língua portuguesa, literatura e produção de texto. Eu trabalho já com essa disciplina há mais de 25 anos e aqui no CAC eu estou desde 2020. Então, trabalhar com redação do Enem, que é o tema hoje do nosso podcast, é um prazer porque temos uma experiência nesta área e tivemos resultados muito positivos ao longo de todos esses anos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora Evelyn, conta um pouquinho pra gente sobre você também. Tranquilo, eu sou a professora Evelyn, aqui no CAC de Língua Espanhola e Portuguesa, dos itinerários formativos com literatura e produção textual. E falar um pouquinho realmente do Enem é trazer dessa trajetória em redação, da importância dela e que nessa vivência da vida escolar. Perfeito. É bastante coisa para nós conversarmos hoje, né? Principalmente pela bagagem das professoras e o tema, né, bastante pertinente aí, né? Estamos indo para o futuro, né? Logo nós teremos aí o Enem, teremos o vestibular e como é importante falarmos desse tema. Mas antes de começarmos, nós temos aí algo novo tanto para quem está aqui hoje, nossas professoras, mas também para quem está nos acompanhando em casa, que é um desafio, né? A Nath aqui está com algumas folhas nas mãos. E qual que é o desafio, Nath? Então, o desafio é o seguinte, acertar quantas folhas tem aqui. Então, eu dou o primeiro palpite. Eu acho que tem 150. E você, professora Jucimara? Eu acho, tem espessuras ali, 235. Você, prof. Evelyn? 217. E você, Rodrigo? 225. Então, assim, a única pessoa, né, o único pessoal que sabe a resposta correta é o pessoal da produção. Então, para saber a resposta, somente no próximo episódio. Caramba, que legal. E você aí de casa? Coloca aí nos comentários do nosso vídeo quantas folhas tem aqui. Se você, o primeiro que acertar, ou melhor, colocar aí o palpite e acertar, nós vamos dar um kit podcast. Nós preparamos um kit, um mimo aí com toda a equipe do marketing, ficou bem legal, né? Como vocês viram, nós temos copos
personalizados, nosso cenário, enfim. Quem é o primeiro que acertar aí quantas folhas tem aqui, que colocar aí no comentário, vai ganhar esse kit, beleza? Então, participe conosco. Então, vamos ao tema de hoje. Então, acho que para a gente iniciar, profs, qual que é a importância da prova do Enem? Que caminhos que ela pode abrir, né, na vida do estudante, da pessoa que está prestando essa prova? Então, o Enem, ele tem uma importância na vida do estudante muito significativa, principalmente quando se trata da questão da inserção no ensino superior. Então, a partir do Enem, o estudante pode ter a oportunidade de disputar uma vaga pelo ProUni, para os alunos especialmente das escolas públicas, e para o SISU dos alunos, no nosso caso aqui, que frequentam a escola particular. E é uma oportunidade única, porque é uma chance de ganhar uma bolsa de estudos, né, na universidade pública, nas universidades federais. Então, para nós aqui do CAC em especial, investir no Enem é ter a certeza de um curso superior sem custos altos e extras para a família. E também não podemos esquecer que é a abertura para 30 universidades em Portugal, que pela nota do Enem aceitam. Então, quem for interessado no intercâmbio, é muito bom ter a nota do Enem. Perfeito. E em relação à estrutura da prova, né? Com o passar do tempo tivemos diversos formatos. Então fale um pouco para nós como é que está a questão da estrutura da prova, também um pouco a questão do algoritmo de correção, quais são os critérios, como funciona tudo isso. Então, em relação à estrutura da prova, até para esse ano estava com uma grande discussão devido à mudança do ensino médio, dos itinerários, mas isso ficará para o Enem de 2025. Neste, a gente permanece com 2 dias de provas. No primeiro dia, linguagens e ciências humanas, mais a redação. Então, 45 questões de cada área, mais a redação. E no segundo dia, a gente tem mais 90 questões objetivas da parte de matemática e ciências da natureza. E para a realização dessa avaliação desses 2 dias, né? Qual que é a importância de uma boa interpretação de texto? Não somente nas questões de redação e de ciências humanas. Qual a diferença de ter uma boa interpretação de texto na resolução dessa avaliação específica? Sim, o Enem não é uma prova com pegadinhas, né, professora Eve? Ela é uma prova de conhecimento e de conhecimento geral. Além de ter as disciplinas específicas, né? O candidato do Enem, ele precisa estar preparado para entrar para o universo do mundo superior. E ele precisa se conectar com todas as disciplinas. Então, não é uma caixinha separada, né? Cada disciplina vai tratar de um assunto e não tem relação. Pelo contrário, existe muita intertextualidade entre as questões. As questões são mais longas. Então, não adianta o aluno pensar assim, eu vou fazer o Enem daqui a 1 mês e eu vou começar a minha preparação. A preparação para o Enem é de toda a vida. É do ensino fundamental 2, do ensino médio, em especial com muita leitura. Então, o aluno tem que ter consciência que ele vai ficar ali fazendo uma prova, tem resolução de questões que ele vai levar 15, 20 minutos, dependendo de cada disciplina, né? E quanto mais leitura de mundo e poder de concentração, mais facilitará para ele fazer a interpretação. Uma das coisas importantes, depois a Evelyn vai comentar mais algumas coisas, mas entender os enunciados, né? O enunciado, eu brinco assim, que é igual jogar truco. Quem faz a primeira sai na vantagem. Então, entender o enunciado das questões do Enem já sai na vantagem. E depois, as questões você pode ir por eliminação, né? Mas não existe pegadinha. O que está no enunciado é o que precisa ser respondido. Perfeito. Essa é a questão da interpretação mesmo, e voltando na questão por conta do algoritmo de correção que tinha sido comentado, essa questão do enunciado, da interpretação, quanto mais questões acertarem, muito mais candidato, ela vai ser considerado fácil. Então, uma questão que foi pouco
acertada pelos candidatos, Ela ela vai vale estar no mais. nível difícil, ela vai valer mais A pontuação peso, maior. a pontuação é maior. Então, por isso que a interpretação é essencial, porque é pelo enunciado que vai ser pego e não pelas alternativas que são distratores, né? Vai sempre ter a exata e as outras que vão nos distrair. Falando do Dali. algoritmo de Perfeito. correção, qual que é a importância da nota da redação na nota final? É 1000. fundamental. Nota 1000. Nota 1000. Que legal. Essencial. É a prova, né? Então nós temos 2 dias de prova, são 4 provas objetivas e a redação. Todas valem 1000 e no final ela é dividida por 5. Então, por exemplo, né? Se você for mal ali nas questões objetivas, que a concorrência é bem maior, a chance de erros é bem maior, mas você domina fazer uma boa estrutura textual da redação, você pode tirar 1000 na redação, 900, 960, isso somado com as questões objetivas faz toda a diferença. Então, é claro que o aluno tem que se preparar, quanto mais questões, como a professora Evelyn colocou, que nós temos ali a questão dos distratores, então quanto mais ele acertar as objetivas, ok, melhor para a concorrência dele. Porém, a redação do Enem é fundamental. E não podemos esquecer que os programas SISU, ProUni e também das universidades, você não pode ter zerado na redação. Você tem que tirar a nota mínima de 450 pontos. É um peso muito maior. E a né? gente peso tem maior. na correção ali da redação a importância mesmo das competências para perceber isso na nota final. Perfeito. E é bacana que nós temos esse trabalho aqui dentro do colégio, né? Nós falamos da importância tanto da questão da leitura, mas também da própria interpretação. E o que a gente vê hoje, principalmente, é a questão, logicamente, né, que quando você fala de Enem, você vai focar mais no terceirão, né? O terceirão tem que prestar, né, fazer o vestibular, fazer o Enem, mas também é importante dizer que os alunos do segundo ano também, de outros, né, do ensino médio no geral, do primeiro também, podem fazer a prova como treineiro. Como aqui no colégio nós tivemos a nossa aluna Luana, né, que fez a redação, né, no primeiro ano do médio, né, e teve uma boa pontuação. Então, nós temos esse trabalho aqui no colégio também e temos que intensificar isso sempre, que os alunos também do primeiro e do segundo ano é uma grande, né, oportunidade, né, fazer essa prova para ter consciência de como é a prova do Enem. Aqui, logicamente, nós também temos simulados, né, na escola, preparatórios. Esse terceiro ano, de forma específica, tem o simulado Enem também, que daí já é voltado para isso. Mas contem para nós um pouco do trabalho de vocês, à frente, lógico, dos componentes curriculares de vocês, como vocês têm preparado os nossos alunos para essa realidade da prova, né, do Enem. Então, eu trabalho mais diretamente com a disciplina propriamente, né, de produção. E a Evelyn daí faz um trabalho que complementa muito e aprofunda também lá no itinerário, depois ela vai falar um pouquinho. Eu sempre começo falando assim para os alunos, que ninguém dá aquilo que não tem. Então, nós, enquanto professoras de língua, nós mostramos a estrutura da redação do Enem, 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Porém, se eu explicar o esquema, a técnica, e o aluno não tiver um conhecimento prévio, ele não vai se sair bem, né? Então, eu sempre brinco que nós, de língua portuguesa, né, nós não somos nada sem os professores de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, né? Tanto os professores da área de humanas, mas também os professores de exatas, porque muitas vezes, dependendo do tema, por exemplo, né, questões climáticas que envolve química, envolve física, geografia, as outras disciplinas. Então, é importante que os alunos, como eu falei anteriormente, a redação do Enem, ela não é só do terceirão, né? Ela é de uma vida de estudantes, porque é um acúmulo dos conhecimentos que você vai tendo ao longo da sua vida estudantil, para que você possa desenvolver uma construção. É isso. Eu, como trabalho com itinerário formativo, então a gente tem uma liberdade maior no itinerário e aprofundamento. Então, eles passaram por toda a estrutura, por toda essa questão, introdução, desenvolvimento e conclusão, e agora eles vão buscar esse conhecimento mais aprofundado
pelos temas que a gente está lançando. Então, nesse momento em específico, a gente está trabalhando com algumas possibilidades de temas que eles devem buscar repertório cultural. Que filme eu poderia indicar para esse tema? Não, essa letra de música teria uma estrofe que eu conseguiria casar nessa argumentação. Então, estamos recapitulando muita questão das outras disciplinas, entramos em diálogos, em discussões ali, embates, que não, esse conceito está errado, nesse hoje foi muito interessante. Por que você não utiliza para falar da indústria cultural aquele primeiro texto que a gente viu em sociologia lá no primeiro ano? De alguém, nossa, mas você lembrou? Sim, tem que lembrar. Então, é interessante que eles vão fazendo esses casamentos. Que é uma soma, né, da técnica, como a professora Jucimara falou, mas também tem que ter argumento, tem que ter conteúdo, né? E qual que é a dica que a gente pode dar para o aluno para ele estar preparado para qualquer tema? Leitura, ele estar somente a leitura, atualização, filme, as provas antigas, né? Quais são as dicas que a gente pode deixar para ele? Todas essas, mais algumas. E mais algumas, né? Então, nós sempre procuramos, né? É difícil você acertar o tema do Enem, né? Eu brinco que é do Iapoque ao Chuí, todo mundo vai fazer a mesma prova. Então, primeiro, temas polêmicos não precisamos nos preocupar. Que o Enem nunca vai ter temas polêmicos. Trabalha mais com questão social. São questões sociais. Né? Então, também assim, questões sociais que foram bastante debatidas, mas geralmente até maio. O que é recente não, porque o tema da redação é escolhido mais ou menos até maio, né? E depois, o que vem depois, pode ter questões de guerras, outras questões, elas podem ajudar. Mas o tema do Enem, o próprio exame diz, é Exame Nacional do Ensino Médio. Então, não precisa se preocupar com temas, por exemplo, de questões mundiais muito pontuais. Então, são temas mais sociais que envolvem o nosso dia a dia, né? A questão da filosofia, da sociologia, história, geografia, da parte humana, né? Então, a primeira dica é, temas polêmicos não precisa se preocupar. Segunda dica, pesquisar listas. Muitos sites colocam temas e você pesquisar sobre esses temas. Eu sei o que é autismo? Não sei, vou pesquisar. Eu sei o que os ODSs, que hoje estamos falando muito, que os nossos alunos estão fazendo pesquisa, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, não sei, vamos pesquisar. Então, a gente começa pelo tema e daí a gente vai elaborando mais questões de aprofundamento. A Ellen faz isso muito bem daí nos itinerários, para que eles possam ir tirando dúvidas. E criando argumentos também. Exatamente. Né? Supostamente que caia sobre mudanças climáticas. O que eu preciso saber? Então, você pega o tema e você supostamente imagina que perguntas você daria. E aí você vai pesquisando para criar os argumentos, né? Então, aí a estrutura da redação do Enem, aquela que chega ao 1000, além de ter a estrutura, 4 parágrafos, né? Dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão, vem a questão da problematização, que argumentos eu posso justificar essa temática, depois a conclusão, né? Quais seriam as possíveis soluções sobre, né, a intervenção, a proposta de intervenção. E aí vem as questões voltadas também à língua depois, né, Evelyn? Que daí, por exemplo, um aluno que pode fazer um texto redondinho, mas se ele não tem elementos conectivos, que são as conjunções, que são os elementos, né, de retomada, né, os anafóricos e catafóricos, que a gente chama, que é o uso dos pronomes, das próprias conjunções, então ele não vai atingir uma boa nota do Enem. Então ele precisa ter a estrutura, pensar depois na argumentação e, por último, voltar para as questões da língua. E para isso, para ele se preparar, é a questão da leitura, da prática, da escrita, da atualização. Para ele interagir com tudo isso na redação, ele precisa ter, sim, o que está acontecendo, se atualizando, lendo, pesquisando. Eu até brinco com eles. Você vai escrever bem se você ler muito? Não. Você só vai escrever bem se você tiver a leitura de argumentação para
a casar todas essas questões e escrever. Então, ele tem que, sim, Nath, pegar modelos anteriores, redações anteriores, temas anteriores, ver quais são as redações que foram nota 1000 para fazer esse treino, para ele perceber, ele conseguir tirar. Na introdução eu preciso do tema, da tese e dos 2 argumentos. No desenvolvimento eu preciso do argumento e já trazer a minha proposta ali de repertório cultural. E na conclusão a intervenção. Então, muitas vezes, eles não alcançam no momento da intervenção. Não. E a questão da intervenção é muito importante no Enem, essa proposta de intervenção em relação àquele tema, porque é quando ele vai ser avaliado mesmo da capacidade dele de resolver aquele problema ou de pelo menos propor. E isso só com a argumentação que ele vai conseguir. Isso mesmo. Então, a dica é pegar vários temas, né, professora Evelyn, e fazer treinos. Pegar aquele tema e colocar dentro de um modelo que já tirou a nota 1000. E aí ele vai variando, né? Vai variando o repertório dele dos argumentos. Ora ele usa um argumento de autoridade, ora ele usa um argumento de dado estatístico, ora ele usa um argumento de alusão histórica, aí ele consegue colocar o repertório cultural, a letra de uma música, um filme, uma série. Então, quando ele consegue fazer essa relação não tem como não tirar nota 1000, né? Porque ele sabe a estrutura, ele sabe a técnica, ele conhece a estrutura da língua, mas, sobretudo, ele consegue argumentar sobre o tema. Perfeito. E a questão de repertório, como vocês falaram, né? Eu acho que a leitura traz muito isso, né? Isso. Então, a gente... E não estamos falando somente de leitura de livro, né? Mas leitura de realidade, de você estar conectado com o que está acontecendo no mundo, você ter um senso crítico, né? Você ser curioso, você, né, perguntar. E, às vezes, a gente acaba, talvez, se prendendo mais na técnica, até quantas linhas, ou até quando posso fazer, erros que eu não posso cometer, etc., né? E eu acho bacana quando o marketing faz, no geral, né? Aquela questão de trabalho, né? Nós temos isso. Acertamos a redação desse ano. Olha, fizemos simulados e acertamos a redação desse ano. Eu acho isso legal porque temos, né, com base nos últimos 5 anos, quais foram os temas, como a professora Jucimara falou, né, os possíveis temas, né, que podem cair, mas também eu preciso, talvez, não me preocupar tanto com o tema necessariamente. E se eu não acertar o tema? Mas como se você desenvolver? E se você buscar, né, estar conectado com o que está acontecendo, buscar repertório, fontes seguras, em primeiro lugar, né? Estudar, o tema é consequência, porque você vai, de certa forma, conseguir, né, talvez desenvolver, né, a sua redação se você tiver uma leitura de mundo bastante ampla, e eu acho que isso é legal. E eu vejo que, lógico, nós estamos aqui com vocês, que são dos componentes de linguagens, mas isso também vale para os demais componentes curriculares, né, como vocês falaram de sociologia, né, claro, voltado em questão de humanas, mas quando o aluno fala em redação, eu tenho que caprichar ali com a professora de produção de texto né, e com literatura, lógico que vai, mas essa curiosidade, essa leitura de mundo que nós falamos, também vale lá para biologia, para ciências, para química, né, para sociologia, para filosofia, que isso tudo vai trazer repertório. E nós trazemos isso também, esse treino, para os alunos no simulado. Você comentou, né? Rodrigo, até vamos perguntar para os profs, né? Qual que é a importância dos alunos realizarem o simulado? A preparação. É o desenvolvimento da preparação, deles perceberem o tempo que eles levam na resolução das questões. Perfeito. Depois, no rascunho da redação, eles perceberem, porque uma das questões que mais atacam nossos estudantes é a ansiedade. Então, no simulado, eles estão se preparando tanto na parte conceitual de perceber, né? E nessa gestão do tempo, administração do tempo deles. Perfeito. Então, eles teriam que usar o simulado, eles precisam entender o simulado dessa maneira. Então, mais do que eles estarem atentos aos temas, possíveis temas, né? Construção de argumento, estrutura do texto, também tem a questão de administrar o tempo. E aí, isso eles precisam realizar os simulados, né? Eu gosto de dar um exemplo assim para eles, né? Como que você aprende a andar de bicicleta?
vendo alguém andando? Não. Aprende. Você precisa pegar a bicicleta, Três, cair um monte de tombos, e treinando e tendo o equilíbrio. Então, para mim, redação de Enem é como aprender a andar de bicicleta. Tem que Né? fazer. Tem que fazer. opção. Não tem opção. Não, e bem tem que escrever. E é interessante, porque nós falamos do Enem, né? O aluno que está ali cursando o ensino médio, né? Que precisa. E agora quem já terminou o ensino médio, né? Já faz alguns anos e vai fazer o Enem, quero fazer o Enem, né? E essa dificuldade maior, e eu encontrei esses dias conhecido que falou, Rodrigo, tem lá simulado na tua escola, tal. Nossa, se eu tivesse a oportunidade tem uma cópia lá do simulado só para eu ver mais ou menos como funciona, porque quando a gente está no ensino médio a gente não aproveita tanto os simulados, a gente meio que, é mais uma coisa para fazer e tal. E olha, agora eu não fiz o simulado, o Enem, quando eu terminei o ensino médio, e agora 5 anos depois quero fazer e agora está sentindo falta, está fazendo falta os simulados e o treino, e como era importante o tempo que eu estava no colégio e fazia, e nós incentivamos muito os nossos alunos aqui a fazer. Claro que tem a questão da atribuição da nota para o aluno fazer o simulado, tem a questão, isso primeiro, segundo, terceiro ano, além do simulado trimestral, tem o simulado Enem, mas eu acho que, diferente da nota aqui, né, nós temos que pensar naquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero atingir, e nós ficamos no pé deles, né? Como que foi a nota, como que foi a redação. E eles têm as professoras para tirar dúvida, para voltar, para Excelente. fazer, né? Então é legal também, porque ele pode testar, olha, se eu tivesse no Enem, quanto será que eu teria alcançado, né? Com esse desempenho, e para que ele também vá, tudo teste, né? Tudo vale. Tudo vale como teste. Quem já terminou, né? Que às vezes, por algum motivo, às vezes foi uma coisinha só que ele não conseguiu entrar naquele ano, então a dica é pegar as provas dos últimos 5 anos. Perfeito. E refazer todas aquelas provas, pegar vídeos no YouTube com questões comentadas, porque o banco de dados e de conteúdos são os mesmos, né? O Perfeito. banco de dados é o mesmo, os conteúdos são os mesmos, e ele vai treinando. E aí ele vai, poxa, nessa questão aqui da matemática eu não consegui tal coisa, então preciso rever isso, né? Em história, poxa, eu não lembro nada sobre Segunda Guerra Mundial. Então, fazer essa linha do tempo, né, é bem importante. E aí esses conteúdos vão vindo e ele vai conseguindo revisar aquilo, né? Perfeito. Porque às vezes acontece, né? Alguns alunos acham que, vou levando o ensino médio, alguns não têm muita certeza do que eles querem, que isso daí depois que eles terminam o ensino médio, que eles pensam, poxa, agora eu sei o que eu quero. Porque eles terminam às vezes muito cedo, eles não têm maturidade para pensar o que eu quero ser quando crescer, né? E daí, então, numa segunda chance, mas a ideia é nunca desistir, né? E sempre estudando. Sim. Quando o Rodrigo fala ali, né, de conhecimento, que não é só da leitura, é o conhecimento de mundo, né? A cultura, a história, e daí vem uma coisa bem importante na redação, né, que nós não comentamos, que é a questão, quando eu vou desenvolver o meu tema, às vezes o aluno, poxa, eu tinha um bom repertório, né? Eu consegui argumentos da autoridade, dados estatísticos, argumento de alusão histórica, tudo isso, mas zerei na redação, né? O que faz com que um aluno zere a redação? Em especial, a fuga ao tema. E a fuga ao tema, muitas vezes, se dá pelo quê? Quando o aluno, numa proposta de intervenção, ele faz uma intervenção daquilo que ele acha. E, às vezes, esse achar pode ferir os direitos humanos. Então, isso é muito sério. Quando a gente argumenta, a nossa argumentação vale tudo. Desde que esteja dentro da lei, dentro da Constituição, né? Dentro da valorização do ser humano, você não vai ferir o direito de ninguém, aí tá tudo certo. É bem isso. Perfeito. Profs, então, para finalizar esse episódio, a gente gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem, então, para os nossos alunos do CAC, que vão realizar essa prova tão importante. Bom, então a primeira mensagem que eu quero dizer é assim, marmelada na hora da morte mata. É verídico. Então, ou seja, ainda há tempo de se preparar. Ainda há tempo de rever, pegar o caderninho, fazer pesquisas, estudar. Tirar dúvidas. É claro, tirar dúvidas, os alunos do CAC nos procurar, né?
e precisa ter essa organização, abrir mão de algumas coisas, né? Por exemplo, sábado, domingo, sei que é gostoso, né? Fazer festinha, passear, mas agora tem que organizar, né? Centrar o foco nos estudos e treinar muito, né? E no dia do Enem, na semana que antecede, aí você relaxa um pouco mais porque a missão já foi cumprida. Maravilha. Isso mesmo. Então, aos alunos do CAC, estejam preparados, porque vocês já estão. Porém, é bom ter uma organização, um hábito de estudo nessa reta que a gente segue desses meses para o Enem. Então, é interessante pensar mesmo no que eu posso abrir mão para depois eu ter um bom resultado e diminuir a ansiedade mais para frente. Maravilha. Tudo é treino, né? Tudo é treino. Quando o pessoal pergunta, né, principalmente os alunos falam, achei a prova muito difícil esse ano, tal. Eu digo, que bom que ela é difícil, porque tem que ser difícil mesmo, né? Porque se for fácil, caramba, né? Mas isso, a questão é muito relativa, difícil ou fácil. Eu acho que nós temos que estar preparados, e a preparação ela não acontece na semana da prova, né? Ela começa desde pensando Avaliar, no específico, né? do primeiro ano do ensino médio. É importante avaliar o quanto você fez, né? E quanto você pode dar, né? Dar o seu melhor. E aí cuidar da ansiedade, do emocional, que também pode ajudar muito, né? No dia. E algo que nós fazemos aqui no colégio que é muito importante, e vocês falaram muito bem, que é a questão da autoavaliação. O aluno precisa fazer uma autoavaliação. E até, eu acredito que vocês já tenham feito isso com o aluno, né? Eu fico imaginando, né? Se o aluno me entrega uma redação e dependendo da nota, você jogar para ele e dizer assim, tá, mas e você? Quanto que você daria na tua redação que você fez? Se o aluno tiver uma autoavaliação, ele fala assim, olha, eu acho que foi muito bem, ou ele mesmo diga, não fui tão bem assim, né? Precisa fazer essa autoavaliação e a preparação. A partir que o aluno faz a matrícula, principalmente focando aqui no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, primeiro dia de aula já começou a valer, começou o treino. Né? Por quê? Porque daí quando você for fazer tanto como treineiro, mas como depois na conclusão do ensino médio, né, você vai estar mais preparado. Mas, logicamente, a questão de organização, questão emocional, tudo isso também precisa levar em conta, tá bom? Então, esse foi o nosso segundo episódio do nosso podcast na segunda temporada. Quero agradecer aqui a professora Jucimara, a professora Evelyn, que estiveram conosco, a Nath, a nossa querida pedagoga, que hoje está aqui também para fazer perguntas, talvez num ambiente diferenciado da sala, da coordenação. Colorido, né? Mas mais um ambiente animado. mais descontraído. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Sempre vamos trazer novidades aí para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa aí o like, se inscreva e Esse foi o nosso episódio diretamente do futuro. valeu, obrigado, um abraço. Obrigada. Abraço.